gosto quando você fica louca, fica assanhada, fica toda solta. Não faz gracinha pra tirar a roupa, quer vir por cima e comandar a coisa toda. E por mim pode continuar, e por mim não tem por que parar. Se é o que você quer fazer, então faça. Segue todas as regras, deixa a vida sem graça. Eu não sei quem inventou a vodka, mas que invenção de outro patamar. Faço coisas que eu não faria por causa da hipocrisia, eu não teria história pra contar. Quando eu te vi eu tava bem louco, pra te agarrar faltava bem pouco. Chá docinho, whisky, água de coco, a poção de êxtase pro seu corpo. Você já sabe qual é, quando você ver o meu sinal, tá na hora de meter o pé pra minha casa, e não é pra ir tomar café. Você já sabe qual é só ir seguindo a marginal. Passa o shopping da tua pé, já tá em casa, e não é pra ir tomar café. Tem café, você já sabe qual é, quando você ver o meu sinal, tá na hora de meter o pé pra minha casa, e não é pra ir tomar café. Você já sabe qual é só ir seguindo a marginal. Passa o shopping da tua pé, já tá em casa, e não é pra ir tomar café. Mas prefiro um chá que é pra relaxar e te deixa louca. Mas prefiro um chá que é pra relaxar e te deixa louca. Mas prefiro um chá que é pra relaxar e te deixa louca. Mas prefiro um chá que é pra relaxar e te deixa louca. Tem café. 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 Eu gosto quando você fica louca, fica assanhada, fica toda solta. Não faz gracinha pra tirar a roupa, quer vir por cima e comandar a coisa toda. E por mim pode continuar, e por mim não tem por que parar. Se é o que você quer fazer, então faça. Segue todas as regras, deixa a vida sem graça. Eu não sei quem inventou a vodka, mas que invenção de outro patamar. Faço coisas que eu não faria por causa
causa da hipocrisia eu não teria história pra contar. Quando eu te vi eu tava bem louco, pra te agarrar faltava bem um pouco. Chá docinho, whisky, água de coco, a poção de êxtase pro seu corpo. Você já sabe qual é, quando você ver o meu sinal, tá na hora de meter o pé pra minha casa, e não é pra ir tomar café. Você já sabe qual é só ir seguindo a marginal, passa o shopping da tua pé, já tá em casa, e não é pra ir tomar café. Tem café, fé, 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 Boa noite, meus amigos e minhas amigas, minha querida nação Gabiru. Vamos tomar aquele café com galego hoje e eu estou muito feliz. Nós tivemos uma semana maravilhosa depois daquela nossa live de domingo passado, aquela live que causou o tremor em todas as redes sociais aqui de Jurema, onde nós nos apresentamos como pré-candidatos e graças a Deus foi um sucesso total. Quero agradecer aqui a nossa equipe que nos auxilia, que nos ajuda na mídia, a Gileno, a Josimar, a Sabrina, a Wesley, Débora, Gustavo, Pedro, Andressa, Humberto e Victória. Então, eu estou muito feliz com o sucesso dessa live que foi maravilhosa. Ela foi o assunto da semana anterior e também foi o assunto da semana posterior, que o sucesso da live foi enorme. E hoje, nós estamos aqui para apresentar a live do esporte e cultura, daquilo que nós fizemos enquanto tivemos como gestor desse município. E nós vamos começar agora chamando os convidados, né? Vamos chamar os nossos convidados para eles poderem dar o seu depoimento, a forma que eles trabalharam para produzir com qualidade a cultura e o esporte aqui no nosso município. E o nosso primeiro convidado é Luan Pessoa, que ele era o coordenador da escolinha de futebol. E vamos continuar tomando o nosso café. Boa noite, pré-candidato galego. Quero agradecer pelo convite de estar aqui participando da sua live. Vou falar um pouco da minha trajetória na área do esporte, na nossa cidade de Jurema, onde fui oficineiro de ação social, junto com a secretária de assistência social, FAFA, e a coordenadora Liliane, duas excelentes profissionais, na qual ajudou bastante no projeto no qual eu participava, junto com os demais professores. Projeto esse que se trata do ProJovem e do PEC, que, em minha opinião, é de suma importância para a cidade de Jurema, para que isso se torne uma qualidade de vida melhor para os nossos jovens, adolescentes e crianças.
Como citado, o ProJovem, ele é um projeto de nível federal. Ele é destinado a jovens de 18 a 29 anos de idade. Já o PET também é um projeto de nível federal, destinado a crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade, que tem o intuito de tirar essas crianças de estar pedindo dinheiro em ruas, de estar trabalhando, fazendo com que preserve a sua qualidade de vida, uma melhoria de vida e uma melhoria de educação. O projeto tinha vários tipos de oficina, na qual os alunos escolhiam, na qual eles queriam participar. A minha, claro, era de esporte. Pude fazer parte da escola José Severino da Silva, que foi o segundo meio. Fui professor na escola Francisco Firmino da Silva, que é no sítio Salouro, e aqui na sede, que ficava próximo ao Correão. Eu achava interessante que, além deles estar participando de uma coisa que eles gostam, que gostavam de fazer, isso independente da área que eles escolhessem, eles tinham uma remuneração mensal, que isso fazia com que, de uma certa forma, se interessasse mais ainda a fazer parte do projeto. E, se eu não me engano, não foge da mente, o PET era de R$30 na época, e o ProJovem era um valor de R$100. Não tenho certeza, posso ser que esteja enganado, mas era uma ajuda para essas crianças, adolescentes e jovens a participarem. Então, galera, eu comentava com os meus amigos pela forma que fui recebido primeiro na prefeitura de Jurema e pelas condições que me deram de trabalhar, onde eles me relatavam em cidades vizinhas as formas que eles trabalhavam, os equipamentos que eles tinham para trabalhar. Então, isso para mim, eu posso te falar de antemão que é um orgulho em você ter me proporcionado esses momentos. Eu cresci demais profissionalmente como pessoa e pode ter certeza que fui em busca de melhoria para o município e para os meus alunos, porque diante de tantas situações negativas que via de cidades vizinhas, em Jurema era diferente. Você me dava condições, você me dava os equipamentos que eu pudesse trabalhar. Então, isso fazia com que eu buscasse, sim, uma melhoria para os meus alunos e para a prefeitura. Hoje temos vários tipos de modalidades, que são futsal, futebol, voleibol. Hoje temos na cidade de Jurema uma grande equipe de handebol, tanto masculino quanto feminino. Temos professores de dança, temos professores de teatro, entre outras modalidades desportivas. E desejo, meu amigo, que Deus te ilumine, que guie teus passos. Você já é uma pessoa iluminada pelo que já passou, pelo que vem passando. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Então, uma boa política, uma boa campanha, que nosso Senhor Jesus Cristo guie seus passos mais uma vez. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Jovem, ele é filho natural de Jurema e Luan já tem um serviço prestado. Luan trabalhou com essa escolinha, com as crianças, preparando essas crianças para um futuro melhor, através do esporte, tirando eles das drogas, das bebidas. E eu só tenho que agradecer a você, Luan. Muito obrigado por ter feito esse belíssimo trabalho na nossa gestão. E nós vamos também agora falar sobre o futebol, sobre o Central, não é? Nós temos uma pessoa que eu acho que ele dedicou 80% da vida dele ao esporte de Jurema, ao Central Esporte Clube, que ele tem uma paixão pelo Central igual ele tem ao Corinthians.
né? Infelizmente, é o Corinthians. Mas eu estou falando aqui de Wellington, Nenê de Benedito, que ele é uma pessoa que sempre cuidou, sempre se preocupou com o futebol do Central Esporte Clube aqui de Jurema. Então, vamos continuar tomando aquele cafezinho, comendo uma bolacha e vamos aproveitar. Boa noite, meu nome é Wellington Pereira da Silva, mais conhecido por Neném do Central de Jurema. Fui convidado para participar dessa live do ex-prefeito Galego, onde o tema é esporte e cultura. Em 2005, fui convidado para ser diretor de esporte do nosso município e aceitei. E no seu primeiro mandato, de 2005 a 2008, realizamos várias competições aqui no nosso município. Fizemos 4 campeonatos de futebol de campo, onde foi realizado no campo do Central Esporte Clube de Jurema, que fez parceria com a prefeitura na época. Fizemos também, nesses 4 anos, campeonato na quadra do Correão, no ginásio esporte do Correão, onde as equipes foram premiadas de primeiro a quarto lugar com troféu, medalhas e prêmio em dinheiro, né? No campo também foi a mesma coisa, as premiações, né, de primeiro a quarto lugar, troféu, medalhas e dinheiro. Em 2009 a 2012, continuei também na reeleição do ex-prefeito Galego como diretor de esporte e realizamos também mais campeonatos municipais e chegamos a fazer também 3 campeonatos estaduais, que foi 2010, 2011 e 2012, né? Esses campeonatos estaduais contavam com equipes de outros municípios, né? Tinha as daqui e outras de outros municípios. E também no ginásio de esporte do Correão também foi realizado vários campeonatos, vários torneios, né? E em 2010, a primeira vez, era um sonho que eu tinha, e primeiramente Deus, depois o ex-prefeito Galego, nos fez realizar, que era um jogo de fazer um jogo lá em São Paulo, contra os nossos conterrâneos que lá moram, e foi feito. Saímos daqui com a equipe, com quase 20 atletas, para a cidade de São Paulo, e o ex-prefeito Galego nos patrocinou a viagem, e graças a Deus deu tudo certo. E na atual administração do prefeito Aguinaldo, eu ainda continuo como diretor do esporte, onde também ele deu carta branca para nós realizarmos os esportes de campo e de quadra. E graças a Deus até hoje, né, fizemos vários campeonatos na gestão do prefeito atual Aguinaldo. Esse ano era para ter, agora está realizando mais um campeonato, mas infelizmente por causa da pandemia não foi possível, né? Mas se Deus quiser, quem sabe daqui para o final do ano ainda tem tempo, né? E possamos realizar esse campeonato, que é uma área que eu sou apaixonado, que eu gosto do futebol, do esporte. E graças a Deus iniciei isso em 2005, na gestão do ex-prefeito Galego, e continuo agora na gestão do prefeito atual Aguinaldo. Meu boa noite a todos, obrigado e fique com Deus. Vocês aí ouviram a explanação de Wellington, né, Neném, aonde ele relatou alguns fatos que eu nem recordava mais, né? E foi muito bom ter você aí, Neném, como diretor de esportes, você que tem esse amor tão grande pelo Central Esporte Clube, que como eu disse, você dedicou, eu acredito que 80% da sua vida, tanto como atleta e como treinador e como diretor de esporte do nosso município.
E agora nós vamos convidar outra pessoa que também, ele é filho natural de Jurema, é uma pessoa que tem um amor enorme pelo esporte do nosso município, ex-atleta do Central, uma pessoa que foi um dos melhores jogadores que Jurema já teve. Então nós vamos convidar aqui Edson Florentino, que ele vai falar sobre a modalidade de voleibol, não é? Então, com vocês agora, vamos falar com Edson e ouvi-lo atentamente. Enquanto isso, nós vamos tomando esse cafezinho maravilhoso, não é, Ivone? Boa noite, galera do Café com Galego. É um prazer imenso estar aqui participando com vocês e falar um pouco do esporte. No esporte da nossa geração, que teve um grande êxito em várias áreas, especificamente como pratiquei, teve o futebol e o futebol salão e o voleibol. O voleibol que nos trouxe muitas alegrias, porque teve uma junção muito grande na área familiar, que parecia mais uma família do que praticamente um esporte. E isso trouxe muitos benefícios, junto com a gestão do Galego que passou, e nos trouxe muitos benefícios em todas as áreas, como materiais, como professores, onde eu também fui parte fazendo uma monitoria junto aos mais jovens, e a gente teve um grande avanço nessa área. E esperamos, com fé em Deus, retomar tudo isso com a graça de Deus. Café. Pronto, vocês ouviram aí o nosso amigo Edson falando a respeito do voleibol que nós tínhamos aqui no nosso município. Tinha tanto o masculino como o feminino, né? E o voleibol de Jurema sempre foi um destaque na nossa região, disputando vários campeonatos, ganhamos alguns. E o mais importante não era só ganhar, era participar como Jurema participava. E agora nós vamos falar sobre o apoio aos times de futebol, ao voleibol, enfim, a todos os esportes. E para falar sobre esse apoio, nós vamos falar com um atleta lá de Santo Antônio das Queimadas, que ele é uma pessoa que é professor e participa muito da vida ativa esportiva do nosso município, que é o professor Nivaldo, lá de Santo Antônio das Queimadas. Bem, pessoal, eu venho aqui hoje para falar sobre o esporte, né, e lazer do nosso município. Eu lembro que quando Galego era prefeito do nosso município, nós tivemos total apoio no segmento do esporte, né? Eu lembro que até na época, como aqui em Queimadas, existe 2 times, o Força Jovem e o Santa Cruz. Então, nessa época, havia uma rivalidade muito grande entre essas 2 equipes. E eu lembro que na época que Galego assumiu, logo o seu primeiro mandato, ele fez com que essa rivalidade ela não existisse mais, né? Ele trabalhou na união dessas equipes aqui de Queimadas, nos dando total apoio no que a gente precisasse. Nunca nos deixou faltar nada, né? E eu acredito que, se Deus quiser, nós temos que dar continuidade. Ele vai dar continuidade, né, trabalhando sempre com esse olhar diferenciado pelo esporte, não só aqui da Vila de Santo Antônio das Queimadas, mas como em geral no município todo. Tá? Então eu me sinto assim lisonjeado de estar falando sobre a figura de Galego, porque durante os seus 8 anos de mandato nós tivemos total apoio. Nunca nos faltou transporte, nunca nos faltou material esportivo, nunca nos faltou incentivo para que o esporte do nosso município continuasse crescendo, o esporte amador. Galego, eu espero que você tenha sucesso nessa nova caminhada, que Deus os abençoe, grande, que você é uma figura ímpar, tem um coração maravilhoso e tem esse amor e esse carinho dedicado a todos os juremenses. Meu muito obrigado, viu? Deus abençoe. Tá aí, Nivaldo, ele relembrando alguns acontecimentos, né? Que quando nós começamos
lá em 2005, realmente havia essa grande rivalidade entre Jurema, Queimadas e os próprios times da zona rural. Era aquela divergência, aquela rivalidade partindo para o lado da violência. Então, Nivaldo explanou muito bem. Agradeço a você, Nivaldo. Agradeço ao Santa Cruz, agradeço ao Força Jovem, aí de Santo Antônio das Queimadas, como a todos os times da zona rural, né? E agora nós vamos falar a respeito das festividades, que faz parte da cultura, onde nós vamos falar do motocross, nós vamos falar do jet ski, nós vamos falar de diversos campeonatos que nós fazíamos aqui e o apoio total que essas equipes tinham para desenvolver seu trabalho dentro do nosso município. Então vamos falar agora com Kaline Queiroz. Era uma das pessoas que coordenava esses eventos aqui do mês de setembro, de São João, do Carnaval, do Réveillon, né? Então vamos continuar tomando aquele café maravilhoso, né? E ouvindo Kaline. Boa noite a todos, meu nome é Kaline, é um prazer imenso estar aqui no Café com Galego. E é muito fácil falar das grandes festas, dos grandes eventos que Galego trouxe para a nossa cidade, né? Um dos grandes marcos foi onde tivemos e até hoje temos, né, uma das melhores pistas do Nordeste e com a grande tradição, né, que ele manteve, e tivemos pilotos aqui de todo o Brasil, inclusive internacionais, né? Hoje nossa corrida é conhecida internacionalmente. Então é uma grande honra para a gente que faz parte do esporte, para a gente que acompanha o esporte, né? Ele incentivando aí o esporte de ação em nossa cidade e no Nordeste, né? E falando das festas, falando da área de shows, também é muito fácil, porque Galego também trouxe grandes atrações, grandes nomes da música brasileira para a nossa cidade, né? Trazendo aí diversão, entretenimento para toda a juventude e para toda a população, né? Então é um grande prazer ter trabalhado com Galego, ter dado continuidade agora no governo atual, com o Aguinaldo. E é isso aí. Avante! Pronto. Kaline falou assim, superficialmente, a respeito do motocross, né? Essa festa grandiosa que ocorre todos os anos. Infelizmente, esse ano, por conta da pandemia, nós não teremos o campeonato, a etapa do campeonato aqui no nosso município, mas se Deus quiser, nos próximos anos, isso voltará a acontecer. E para falar da cultura, do teatro, da música, da dança, das bandas, do fuxico, o fuxico que eu digo é o tricô, é o crochê, Gilmar é um garoto também aqui de Jurema, que soube desenvolver a arte aqui no nosso município. É o produto da nossa terra, para a nossa terra e nossa gente. E vamos continuar. Dr. Cláudio está aqui convidado hoje especial, assistindo a nossa live. E Dr. Cláudio também vai tomar aquele cafezinho junto conosco. Olá, boa noite. Eu sou Gilmar Genival. Sou produtor cultural, sou artista circense, artista de teatro. Vim falar um pouco do início da minha formação e da importância do governo de Galego para esse período, né, para essa formação. Eu iniciei na escola, como a maioria dos artistas, e a gente precisava de formação. E nesse período, nós íamos para o Festival de Inverno, que tinha lá a gente podia fazer capacitação, oficina, ver grandes espetáculos. E o governo, que era um professor de teatro, e que eu pude participar de algumas formações desse professor, de algumas oficinas. Logo em seguida veio um professor de teatro, o professor Everton. Ele veio para o ProJovem, foi o que me fez ir participar do ProJovem, fiquei muito empolgado, e a gente fez diversas apresentações na cidade, apresentações que eu lembro, assim, que é uma coisa muito bacana, que Galego sempre estava, assim, na maioria dessas apresentações. No final das apresentações vinha conversar com a gente, e esse período agregou muito a minha formação.
E lá a gente pôde entender muita coisa, entender muito sobre a arte, pude ter uma experiência de apresentar, de ter um olhar de um profissional ali. E foi justamente esse professor que depois me chamou para participar de um grupo de teatro profissional, do qual eu participei por vários anos, participei de vários festivais aqui em Pernambuco. E logo em seguida eu fui ser professor do PET, depois do ProJovem. E durante esse período foi muito bacana, porque assim, era um período que tinha muitos alunos, assim, era bem desafiador, porque eram muitos alunos participando e a cidade dava um apoio muito grande, um suporte bem legal para o projeto. E o projeto, eu posso citar assim, o Vaza do Tigre, a gente tinha uma turma de teatro que apresentava na cidade toda, e Galego também fazia esse papel de ir lá, participar das apresentações, conversar com meus alunos. Isso era muito legal. Tinha também as festividades, que eram festividades muito grandes que aconteciam na cidade durante esses projetos, né? Uma delas eu posso citar é Queimadas. A gente tinha festividade junina. Ia para a comunidade, a gente tinha música, tinha muita comida, tinha apresentações. Foi um período muito legal. Assim, já no último ano do governo de Galego, minha esposa na Pernambuco, ela veio trabalhar com danças populares. E assim, trazendo uma nova visão assim, de arte, de cultura para a cidade. Aí vocês viram o nosso amigo Gilmar, esse jovem também, oriundo aqui da nossa comunidade, sempre voltado para a cultura, né? E Gilmar é aquela pessoa amável, Gilmar é aquela pessoa que sabe trabalhar o jovem, a criança, e formá-lo para o futuro, dentro das artes cênicas, teatro, a música, né? E eu vou começar agora a fugir do roteiro, né? Eu quero pedir perdão aqui a Sabrina, que ela elabora tudo dentro dos conformes, e vou fugir um pouquinho. Vamos fazer nossa parte, o que nós somos sempre, né? Que é a Nação Gabiru. Em 2004, quando eu fui eleito prefeito de Jurema, eu tinha um sonho. Eu tinha um programa de governo. Para aquela época, era tudo mais difícil, porque não tinha nada, não tinha incentivo a nada, as pessoas não tinham ânimo para praticar um esporte, porque era tudo muito limitado, né? Onde as pessoas não tinham condições de comprar um terno de futebol, um terno para jogar voleibol, um tênis, uma meia, as bolas, redes, dar condições na estrutura geral de uma reforma como nós fizemos no Correão para as diversas modalidades. Demos uma melhorada no campo do Central Esporte Clube. Melhoramos e fizemos vários campos da zona rural, incentivava aqueles times, dando todo o material, dando apoio, fazendo campeonatos, chamando todos para se confraternizarem através de um campeonato, como nós criamos aqui a Copa Gabiru de Futebol de Salão, que era um segmento importante de jogadores excelentes que nós tínhamos aqui. E quando falo num jogador bom, eu me lembro de um grande amigo que hoje está aí no Recife, meu amigo Thier. É um amigo do peito, do coração, que eu tenho muito carinho e respeito por ele. E toda a sua família, Thier, que é a família de seu nome Machado. Quero mandar um abraço também para Catuaba, que foi um grande jogador aqui do Central Esporte Clube de Jurema. Enfim, vários atletas que passaram por aqui, que hoje estão em São Paulo. Um grande abraço a todos vocês que estão aí em São Paulo me assistindo, vocês que estão no Rio de Janeiro, na Bahia, aqui em Pernambuco, em Alagoas e nas diversas cidades aqui de Pernambuco, como Lagedo, Cachoeirinha, Caruaru, Recife, Bezerros, Gravatá, Canhotinho, Quipapá. Então nós estamos aqui para o mundo. Nós estamos falando hoje dessa live para o mundo. E nós realmente essas pessoas que ficaram responsáveis para fazer o esporte em Jurema,
eu só tenho que agradecê-los, porque eles deram o pontapé inicial para que a coisa acontecesse da melhor maneira possível. Nós tínhamos o transporte para os diversos campeonatos em outras cidades, nós mandávamos ônibus, dava condições de alimentação, o fardamento, porque essas pessoas, quando saíam e saem daqui para jogar uma partida de futebol, de voleibol, de handebol, do que for, ele está representando o nosso município, está elevando o nome de Jurema. E é isso que nós devemos fazer. Esse é o intuito, que Jurema apareça no cenário esportivo pernambucano e brasileiro. Nós criamos campeonato de bolinha de gude, que aqui se chama bolinha de chimbre, né? Nós fizemos campeonato de peão, nós fizemos campeonato de jet ski, junto com o motocross, e era muito bonito, muito belo, quando o açude cheio, chegava aquelas equipes do jet ski, e aos sábados fazia a disputa do campeonato interno de jet ski. Inclusive eu participei. Então vocês veem que era uma coisa, era festivo, era uma coisa belíssima para o povo de Jurema, porque até então muitas das pessoas nunca tinham visto um jet ski na vida, e nós trouxemos para Jurema. Nós ampliamos, porque o motocross, eu não vou dizer que foi criado por mim. O motocross ele foi recriado por mim, porque ele vinha num patamar de uma dimensão menor. Era um campeonato com poucas premiações, com poucos incentivos para que os pilotos viessem disputar aqui em Jurema, e era uma etapa como outra qualquer. Mas a partir de 2005, nós começamos a ter outra visão de trazer o turismo, de trazer a renda, de trazer o desenvolvimento, gerando emprego dentro do nosso município, porque quando se trazia o motocross naquela época, a gente monta as barraquinhas, o churrasquinho, os bares, as lanchonetes, as loja de sapato, loja de roupa, as manicures, cabeleireiros. Então, todas as festividades, ela produz renda para o município, ela produz melhor qualidade de vida para aquelas pessoas que têm aquele momento de ter uma renda melhor, de ter o complemento da sua renda mensal. E pensando dessa forma, nós começamos a trazer bandas famosas, bandas que não era o meu gostar, era o pedido do povo, era para atender a comunidade. Porque é obrigação de um gestor promover o lazer. Não é só do trabalho que vive o homem. Ele tem que ter seu momento de lazer. Como é que a gente teria um lazer se a gente pega um pobre coitado de um agricultor que na época ganhava 15 ou 20 reais numa diária quando encontrava? Aonde é que ele ia ver sair a rodada que era a banda do momento? Caruaru, talvez Garanhuns, mas para isso ele precisaria alugar um carro, ter dinheiro para ter a despesa dele lá, o perigo da viagem de ir e voltar. E na minha visão, eu deveria trazer esse lazer para o nosso município. Porque quando o município se gasta, por exemplo, 100 mil reais numa festividade, esses 100 mil reais, eles se transformam em 300, 400 mil reais de renda para o comércio local, para as pessoas que vão trabalhar. E nessa visão, nós fizemos boas festas, com boa segurança, com proteção, tinha ambulância, tinha equipe médica para o pronto atendimento no caso de necessidade. Me lembro bem que não podia ser feita uma festa em Queimadas com a participação do povo de Jurema.
não podia se fazer uma festa em Jurema com o povo de Queimadas, porque havia uma rivalidade, havia um choque entre essas duas comunidades. E o que eu fiz? Comecei a promover as festas de uma maneira tão atraente, tão gostosa, de a família vir assistir, participar, dançar, se divertir, com segurança, presente em cada festa. Minha mesa, eu não tinha camarim. A minha mesa era no meio do povo. Lá naquela mesa tinha do vinho Jurubeba ao whisky John Walker. Porque o Matuto, ele às vezes não gosta de tomar whisky. Ele gosta mais de uma temperada, de uma pitu, as crianças de um refrigerante. E a gente promovia as nossas festividades para o povo de Jurema. E as festividades foram crescendo. Vinham pessoas das cidades vizinhas, vinha gente até de Caruaru para as festas de Jurema. Então foi uma visão de cultura, com paz, com tranquilidade, voltado para a família. E assim nós fazíamos. Quantas e quantas famílias saíam do Recife para passar o carnaval aqui em Jurema, de Caruaru, saía dos grandes centros para estar aqui junto conosco, na sua casa, na sua terra. Nos divertíamos muito, porque eu estava sempre presente, junto com a minha família. Quando tinha uma briga, eu ia lá, chamava a pessoa que estava brigando e dizia: fulano, como é que você faz um negócio desse numa festa nossa, onde você tem a bebida, você tem uma banda boa? Vá dançar, pegue sua namorada, sua mulher, sua amiga, vá dançar em vez de estar brigando. Aí a pessoa dizia: realmente, Galinho, você tem razão, vou me divertir. E assim nós fizemos as festas de Jurema acontecer, na paz. Quando tem a festa de Jurema, todo mundo quer vir, porque sabe que aqui vai encontrar o lazer e a segurança para se divertir e ir para casa. Quantas e quantas vezes eu fui o último a sair da festa? Sempre fui o primeiro a chegar e o último a sair. Porque tinha algumas pessoas da zona rural que se excedia, bebia demais, o dia amanhecendo, e aquele coitado ali sentado, embriagado, sem saber onde estava. Como eu conheço, eu acho que 99% da população de Jurema, eu sabia onde ele morava, onde era a casa dele, que ele estava naquela situação, naquele momento, por se divertir demais, por gostar da festa, ter excedido na bebida. Mas ali está um pai de família, ali está um trabalhador que prestigiava as nossas festas. Eu já tinha uma equipe de motorista com os carros e mandava levar essa pessoa para casa de manhã, só ele. Porque ele estava ali, porque ele veio participar da nossa festa. Então eu nunca deixava ninguém na mão. Eu tinha também essa preocupação de só ir para casa depois que a festa terminava. Teve dia que eu cheguei 7h30 da manhã, lá em Santo Antônio das Queimadas, me lembro muito bem como se fosse hoje, no dia 7 de setembro de 2008, 7h30 da manhã, numa segunda-feira, estava um povo indo trabalhar e estava a gente lá com Edu e Maraial cantando e dançando no meio da rua. Então, eram festas feitas com segurança, para as famílias. Bandas maravilhosas, eram as bandas do momento. Uma estrutura de palco maravilhoso, aqueles telões. Eu me lembro que na minha primeira festa, em 2005,
eu trouxe para cá Cowboys Fora da Lei. Foi montado um palco ali perto do bar de Dona Dara, um palco todo hidráulico que ninguém nunca tinha visto aqui em Jurema. Aquelas moças seminuas dançando, um baita telão atrás do palco, mostrando aquela cavalaria passando, como se fosse o Velho Oeste. E na terceira, quarta música, o cantor parou e pediu para que nós nos manifestássemos, porque nós estávamos extasiados, nós estávamos assim admirados, olhando aquela coisa maravilhosa que a gente não conseguia interagir. Nós estávamos focados na beleza do palco, do telão, daquelas moças bonitas, de uma banda excelente. E tem coisas que marcam a gente. E o que nos marca são aquelas pessoas chegando em cima de um caminhão da zona rural. Muitas vezes eu chegava lá, toma fulano, para você beber, para você comprar um lanche. Quando era meia-noite, não tinha mais bebida, não tinha mais lanche, porque a festa era grandiosa. Me lembro outra vez, me recordo muito bem, e eu sempre fazia isso. Eu colocava nota de 5, de 10, de 20, de 50, e as de 100 que era para trocar. E foi na banda Magníficos. Foi um sucesso total em Santo Antônio das Queimadas. E eu tinha tomado umas também. E chegou uma senhora e disse, galera, me dê um dinheirinho aí para eu tomar uma. Eu, pum, 10 reais. Cheguei para... A outra chegou e disse, galera, me dê um dinheiro. Eu, tome 10 reais. Aí ela parou. Como? Por que você está dando de 10 reais para nós? Eu disse, porque é o que eu tenho. E por que você está dando de 100 para os meninos pequenos? Eu disse, eu dando de 100, porque era o bolso que eu guardava para trocar. Eu, meio ramado, errei o bolso e dei as notas de 100 todinha para os meninos pequenos. Aí ela disse, e agora? Eu disse, sorte deles, fazer o quê? Já foi, né? Então, e essa foi a última festa que eu bebi. A partir dali eu parei de beber, não por isso, porque a bebida já não me satisfazia. E aquilo que não nos faz bem, a gente tem que deixar de lado, foi o que eu fiz. Então vamos fazer 9 anos, que eu não bebo mais, não sinto falta, não condeno quem bebe, mas peço para você que bebe em demasia, dê uma maneirada, principalmente nesse período de pandemia, né? E são histórias, várias e várias histórias que tem nas nossas festas, né? Eu me lembro que uma noite eu trouxe Tairone, que eu não gostava de Tairone, mas o povo queria Tairone, porque Tairone era o sucesso do momento. Eu disse, Tairone vem para Jurema. Quando chegou aqui, foi um fiasco o show de Tairone. Ele, para descer do ônibus, ele queria um cordão de isolamento. Aonde Raí com a saia rodada, era como nós. Era do meio da gabiruzada. Descia no meio de nós, terminava a festa, ele ficava lá na praça tomando café e comendo pão com o povo. E Tairone, no seu estrelismo, parece que a partir dali ele deu uma decadência grande. São histórias verdadeiras, acontecimentos, fatos, que não precisa se inventar. Precisa se falar aquilo que a gente vivencia. Aí sim que é a verdade. Eu tenho certeza, me assistindo, que você que está tomando um cafezinho comigo, sabe muito bem do que eu estou falando, das festas brilhantes que aconteceram no nosso município. Porque antes era Moreno e Moreninho. Aí pegava Moreno e Moreninho e mudava de nome. Mudava de nome. Para poder trazer a mesma banda.
A maior atração que tinha vindo em Jurema, e eu me lembre, foi a Cisão, no Réveillon. Eu trouxe Reginaldo Rossi. Reginaldo Rossi veio para Jurema, o rei do brega, o saudoso, que foi uma festa maravilhosa, e tantas outras. Nós tivemos a festa dos 80 anos de Jurema. 80 anos do nosso município. Uma festa maravilhosa. Uma festa que ficou na história de Jurema. Que era um mandato especial, que é o aniversário da nossa cidade, do nosso amor, a cidade que nós tantos amamos. E Jurema completou 80 anos e nós fizemos vários festivais de música. Escolhemos as 7 maravilhas de Jurema. Quem escolheu foi você. Você, juremense. Você que vive aqui. Você que mora aqui. Você que conhece o nosso município. E você escolheu nossas maravilhas. Posso citar o exemplo? A nossa igreja matriz, o açude, o correião. Por quê? Porque quem escolheu foi você, fomos nós. E isso ninguém pode mudar. Criamos as bandas marciais, incentivamos aquelas que estavam paradas. E uma coisa eu quero deixar um registro aqui, de coração. Eu quero deixar um registro de coração de uma pessoa que tem um amor grande pela música, por Jurema. Seu Zé de Tidita. Que saudade, seu Zé de Tidita, do seu trabalho com as crianças, do seu trabalho com os jovens. Me lembro muito bem daquele primeiro Natal nosso, final de 2005, a orquestra com garotos, no máximo de 13, 14 anos, lá na praça tocando. O maestro Lelé, que foi o maestro da banda da Polícia Militar de Pernambuco, hoje aposentado, vinha e ficava extasiado com aquelas crianças, voltando ao passado. Porque a música, a arte da música, ela nos renova, ela nos ilumina, ela nos alegra, tira aquele peso do dia a dia, do cansaço, do estresse. E o senhor, seu Zé Tidita? O senhor foi muito importante nesse desenvolvimento aqui em Jurema. Só tenho que agradecer a Deus. Eu sei que o senhor está ao lado dele, maestrando a orquestra lá do céu, como o senhor fazia aqui em Jurema. Isso são fatos que a gente não esquece. São coisas que nos emocionam. Ver aquele coreto, com a banda tocando no coreto, como é tradicional. Na cidade que tem um coreto, tem que ter uma banda musical. Na cidade que tem uma escola, tem que ter uma banda marcial. E dessa forma, nós olhamos para a cultura do nosso município. Nós desenvolvemos essa cultura. A corrida de motocross, pela premiação que Jurema dava, pelos patrocínios que nós tínhamos. Nós trouxemos piloto da Inglaterra, nós trouxemos piloto da Espanha, nós trouxemos piloto da Suíça. Então passei a ser uma corrida internacional. Então veja, incentivamos os pilotos do nosso município numa categoria menor para poder participar, para ele dizer
Eu participei de uma corrida internacional de motocross em Jurema. O filho da terra. Veja que felicidade. Veja que alegria, que orgulho. Então, é um trabalho feito para o povo. O dinheiro do povo para o povo. O dinheiro que vem para uma administração, poder gerenciá-lo, não é dinheiro do seu bolso. É o dinheiro que tem que ser retornado em qualidade de vida para essa população. Através do esporte, da educação, da saúde, da ação social. É para isso que serve um gestor. E assim nós fizemos lá atrás. Dessa forma, nós tínhamos a festa do Caju, lá na Rua Nova, que era outra festa fantástica. A festa do Caju era feita todo ano, entre o mês de abril e o mês de junho. Nós tínhamos a festa de Santo Antônio das Queimadas, a festa de Reis, que é uma das melhores festas que existe dentro do nosso município, onde o povo participam com alegria. Nós nós recriamos a queimadrilha de uma forma com qualidade, com bandas maravilhosas. Me lembro certa vez, sempre eu tenho uma história para contar. História com H, não é história com E. História com H. Foram atrapalhar a nossa queimadrilha. Apagaram as luzes da cidade. Chegaram no poste que dá a entrada de Queimadas, onde tinha o transformador, derrubaram as canelas. E agora, queimada todas as escuras? Como vamos fazer essa queimadrilha? Algumas pessoas que praticaram esse ato criminoso estavam lá do lado dando risada, sorrindo. Aí a equipe que dava o apoio à festa, Guila, Tony do Carro do Som, Guila chegou para mim e disse: vamos fazer a festa. Eu disse: como? No escuro? Não, vamos acender as gambiarras no gerador dos carros de som, mandar o trio elétrico acender todas as luzes para iluminar a rua onde ele passar, e pasme. Foi a melhor festa da queimadrilha de Santo Antônio das Queimadas durante meus 8 anos. Fizemos uma festa no escuro para eles, mas para nós estava como fosse o dia, o sol raiando, a claridade. Porque nós fizemos com amor, com garra. E a festa foi noite adentro. Já aconteceu aqui em Jurema também, no dia 11 de setembro, onde nós tínhamos várias bandas para se apresentarem, muita chuva. Aí eu já não posso dizer que alguém provocou, que foi a natureza, faltou energia. E aí a festa agora? Eu só vi os cantores tomando banho na chuva, em cima do palco, o gerador ligado, e a festa rolou a noite inteira. E tudo na paz, na tranquilidade. Então nós incentivamos a cultura. E a cultura voltada para o nosso povo, a nossa cultura. Chegamos a fazer o pastoril, as quadrilhas estilizadas, as quadrilhas tradicionais de escola, e nós fazíamos o evento lá no Palhoção. Dávamos todo o material do fardamento deles, comprávamos tudo que fosse necessário das indumentárias de cada um, e chegamos a nos apresentar em outras cidades.
representando nossa querida Jurema. Foi como o Elton falou, que eu nem me lembrava mais da questão de um jogo de futebol do Central Esporte Clube com os filhos de Jurema que moravam em São Paulo e que moram. Veja a emoção desse povo lá em São Paulo. Receber a equipe de Jurema, patrocinada pelo município, representando o nome de Jurema, representando nossa querida cidade. E aqueles filhos ilustres de Jurema que tiveram que sair para sobreviver e ter uma condição de vida melhor, tão longe, a 2.750 quilômetros de São Paulo, receber a sua equipe da sua querida cidade e disputar uma partida de futebol. Isso a gente fazia, valorizando a nossa cultura. A cultura dos verdadeiros filhos da Jurema. Nós vamos falar do teatro. Gilmar, nós temos vários talentos aqui em Jurema. E vocês conseguiram tirar o melhor dessas crianças, desses adolescentes, se apresentando em Jurema, se apresentando no Festival de Inverno em Garanhuns, se apresentando em Caruaru, em outras cidades. Jurema era convidada para participar dos diversos festivais que tivesse, festividades, eventos culturais. Jurema estava presente. O pessoal do bordado, que são as fuxiqueiras aqui de Santo Antônio das Queimadas, que elas participavam do Festival de Inverno em Garanhuns, com incentivo nosso. Nós dávamos um incentivo para que elas fizessem as exposições em Garanhuns, em Recife. Chegaram aí a Brasília. As fuxiqueiras foram a Brasília representar Jurema, apresentar o artesanato da nossa terra. Um trabalho maravilhoso. Hoje nós temos várias pessoas que têm uma sobrevivência daquilo que ele produz como artesanato. Principalmente em Santo Antônio das Queimadas, através da Casa dos Cursos, a coordenadoria da mulher aqui em Jurema, que é um fato. Eu sempre tenho uma história com H. Quando eu criei a coordenadoria da mulher, eu nomeei Araújo como coordenador do programa da mulher aqui em Jurema. E um fato curioso é que quando Araújo chegou lá no encontro, o encontro estadual, de 184 municípios, 183 era representado por mulheres. E só Araújo como homem representando Jurema. Mas por que Araújo? Porque naquele momento, Araújo era a pessoa que tinha o conhecimento de como desenvolver um trabalho voltado para a mulher. Porque nós ainda não tínhamos essa cultura aqui. A mulher aqui era só para lavar, passar e cozinhar. E no ano seguinte nós fomos capacitar essas pessoas para poder assumir aquele lugar de direito que é a mulher representando a mulher. E dentro desse programa já se formaram várias pessoas com várias atividades culturais, profissionais. Tem pessoas que se tornaram profissionais. Hoje sobrevivem do que produz da cultura. Estou falando demais, né? Por isso que eu pedi licença a Sabrina para que fugisse um pouquinho do certinho
e a gente tivesse esse bate-papo, essa nossa conversa do Café com Galego. Não sei há quanto tempo já estou falando, não sei nem que horas são, mas é muito gostoso estar aqui com vocês. Eu aqui, com a minha família aqui, e minha outra família aí do outro lado dessa tela, nos assistindo e batendo papo. Porque depois eu fico assistindo e recebo os áudios e mensagens das pessoas que estão me assistindo. Se tem 200 pessoas aí aparecendo na tela, mas eu sei que tem milhares em frente a uma televisão nesse momento. E cada um faz um comentário. Eu tenho certeza que alguém disse, Galego tem razão, as festas de Jurema eram assim. Eu sei disso, porque nós vivenciamos. Eu vou contar outra historinha do nosso carnaval, que eram carnavais maravilhosos, 4 dias de muita folia, de muita alegria. Um dia eu cheguei, todo mal amanhado, sujo de talco, de pó, do que fosse. Vitória, minha Vitorinha, bebê pequena, de 4 para 5 anos, queria ir para o parque de diversão. E o liso, como sempre, liso, sem dinheiro para pagar o ingresso. Cheguei no rapaz do parquinho e disse a ele, moço, deixa minha filha brincar um pouquinho, que quando eu descer eu pago. Eu vou para casa, agora eu todo sujo. Aí o cara disse, olha, não pode fazer fiado não. Eu disse, moço, eu estou dizendo a você, deixa ela brincar, porque ela estava chorando para brincar. Aí ele disse, de jeito nenhum. Aí eu disse, eu vou dar uma carteirada nesse rapaz. Eu disse, olha, eu sou o prefeito da cidade. Ele olhou para mim e disse, quem tu? Estás conversando merda, rapaz? Onde é que tu és prefeito da cidade? Aí eu olhei para ele e disse, realmente, eu estou todo balamanhado. Nisso chegou o dono do parque, disse, não, rapaz, deixa ele entrar. Pode. Então são fatos, são coisas corriqueiras que acontecem e a gente grava, não é? Deixa eu ver aqui o que a nossa querida jornalista mandou eu falar mais sobre os eventos. Nós tivemos os eventos religiosos, não é? Nós tivemos a cruzada, que um dia eu cheguei para o meu secretário de finanças, Júnior Inácio, eu disse, Júnior Inácio, nós fazemos tantas festas profanas, vamos fazer uma festa para a gente agradecer a Deus? Ele disse, vamos fazer uma cruzada? Eu disse, e o que é uma cruzada, Júnior? Ele disse, uma cruzada é um encontro de evangélicos, católicos, em praça pública, e que a gente convida todas as igrejas da região para participar desse evento. Eu disse, então faça. E quando o Júnior fez, Jurema fechou. Ônibus de todo lugar. A cidade repleta, e foi uma coisa de Deus, agraciada por Deus, como sempre. Sempre Deus. Deus é Deus. E eu estava com o Pedro estava com enfermidade. E naquele dia o pastor, era o pastor da Assembleia de Deus, ele estava presidindo. E ele chamou as pessoas para fazer uma oração para os enfermos, para aquelas pessoas que estavam nos hospitais. E eu disse, Pedro, e chamei Pedro. Pedro, corre aqui. E o pastor começou a orar. Ele começou a orar, e naquele momento, eu, com a mão na cabeça de Pedro, eu senti uma emoção inexplicável. Eu senti a verdadeira fé. Eu senti aquela energia passando por dentro de mim.
e indo pelo meu braço, chegando na minha mão, até chegar em Pedro. Não tenho como explicar o que era. Eu só sei que, a partir dali, Deus operou um milagre em Pedro. Pedro vinha com a mancha no lado esquerdo do cérebro, tendo convulsões, mais convulsões, mais convulsões. Quanto mais remédio tomava, mais ele tinha. E a partir daquele dia, nós fizemos um novo exame em Pedro, como nós fazemos rotineiramente a ressonância magnética na cabeça dele, sumiu, desapareceu. Deus operou um milagre nas nossas vidas. Não foi só na vida de Pedro, foi na vida da nossa família. E a partir daí, Pedro não tomou mais um remédio sequer. Então, isso é o resultado de um trabalho. E quando nós não fizemos em busca disso ou daquilo. Nós fizemos em busca de um agradecimento a Deus por tudo que Ele nos dá, por tudo que Ele nos oferece. Um incentivo à paixão de Cristo. Me lembro que Edinaldo de Zeca chegou para mim, disse: Galego, e a paixão de Cristo? Eu disse: vamos fazer, Edinaldo. Ele disse: olha, custa 10 mil reais. E 10 mil reais era dinheiro. Eu disse: faça. Pode fazer. Ele saiu daqui sem acreditar. Fez cenário, comprou roupas, ensaiou, e é o sucesso que é hoje. Então é uma visão diferenciada. Estou falando muito hoje, então. E ainda não tomamos o café. Já falei do carnaval, já falei da festa de Reis, das nossas serestas. Que saudade daquelas serestas boas. As músicas românticas, bregas, maravilhosas. Onde nós trazíamos aqueles cantores românticos que a juventude às vezes não entendia, mas quando ia assistir, se apaixonava, gostava. É tanta coisa que a gente passaria a noite aqui falando. Vaquejada, as vaquejadas tinham nosso apoio total. Estou falando da vaquejada hoje porque é um evento cultural nordestino, tipicamente nordestino. E hoje é o dia do vaqueiro. Parabéns, vaqueiros. Parabéns, vaqueiros de todo o Brasil. Que hoje é seu dia. E eu sei que todo vaqueiro, ele é extremamente religioso. Todo vaqueiro, ele tem um santo de devoção. E até às vezes evangélico mesmo, que tem Deus como sua devoção. Então, meus queridos gabirus, meus queridos amigos, eu falei uma parte de tudo aquilo que nós fizemos pela cultura e pelo esporte do nosso município. Quero pedir a vocês, mais uma vez, cuidado com o Covid-19. Vamos nos prevenir dessa pandemia. Vamos nos prevenir desse vírus maléfico que transformou o mundo, que mudou o jeito da gente viver. Estou sentindo tanta falta de um abraço, aquele abraço gostoso, de chegar nos amigos. Isso faz falta para a alma, para o coração. Mas se sintam abraçados virtualmente, que assim que puder, eu vou dar um abraço em cada um de vocês.
para matar essa vontade e essa saudade dessa aproximação física, de sentir o nosso irmão. Você aí está convidado para que no próximo sábado, às 19 horas, nós vamos assistir a nossa última live antes da campanha política. Será sobre agricultura e infraestrutura. E nós temos muito o que conversar. Então fiquem com Deus e que Deus nos proteja e nos ilumine. Amém. Quero agradecer, finalmente, a toda a nossa equipe. Essa equipe maravilhosa que a cada dia está se superando na transmissão e na produção das nossas lives. Quero relembrar Gileno, Josimar, estressado, Sabrina, Wesley, Débora, Gustavo, Pedro, que vai ser pai logo logo. Eu creio que na próxima live Pedro já seja pai. Inclusive ele foi com a esposa se preparar já para ganhar bebê. Andressa, que prepara tudo isso aqui de bom e o café maravilhoso para nós. E Humberto, que é o nosso fotógrafo oficial. A produção está me dizendo alguma coisa aqui que eu tenho que ouvir. E muito bem, a produção não deixa faltar. Olha, isso é ao vivo, então não se incomodem não. Nós estamos aqui no bate-papo da gente, de Gabiru para Gabiru. E assim, quero agradecer a cada um de vocês que gravou o vídeo para nós fazermos essa apresentação da cultura e do esporte em nosso município. Um grande beijo no coração. Peraí. E mais, quero agradecer a quem mandou as fotos, quem está interagindo nas redes sociais, você que não está me assistindo agora, mas vai me assistir amanhã ou mais tarde, também um grande beijo no seu coração. E que Deus nos proteja e nos ilumine. Amém. Não pule desse barco, continue remando. É nós trabalhando, os contra falando e Deus abençoando. Eles não entendem o que aconteceu. É que o povo aqui é forte, também nunca foi sorte, sempre foi Deus. É nós trabalhando, os contra falando e Deus abençoando. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Puxa o fale, sanfoneiro! Olha o vaqueiro Carcaraí, bebê! E o vilões do forró! Segura! Olha, não pule desse barco, continue remando. É nós trabalhando, os contra falando e Deus abençoando. Eles não entendem o que aconteceu. É que o povo aqui é forte, também nunca foi sorte, sempre foi Deus. Não pule desse barco, continue remando. É nós trabalhando, os contra falando e Deus abençoando. Eles não entendem o que aconteceu. É que o povo aqui é forte, também nunca foi sorte, sempre foi Deus. A sua inveja nunca vai me derrubar. Eu sou assim, quem quiser pode falar. Tá falando de mim, tá querendo ser eu. Mas deixa eu te dizer que a voz do povo é a voz de Deus. Comenta por aí, tá na boca do povo, que vai ser dilatada esse ano. É nós de novo, é nós de novo, é nós de novo. Ele é o cara que faz tudo sempre com amor. Ele é o cara que o povo sabe que é capaz. E hoje eu estou aqui com ele, ele é demais. Ele é fé
não abro, ele é competente. Ele é um cara decente que pensa no povo e no trabalhador. Ele dispara na frente, é com ele que eu vou. Campeão, vencedor, o povo está do seu lado, você tem valor. Oh, oh. Campeão, vencedor, agora me dá um abraço, você já ganhou. Ele é o cara que merece ser o vencedor. Ele é o cara que faz tudo sempre com amor. Uou, uou. Ele é o cara que o povo sabe que é capaz. E hoje eu estou aqui com ele, ele é demais. Ele é a fé, a esperança, o sonho da gente. E eu tô com ele, não